Eu trabalhei numa casa de prostituição. Eu vou contar com todos os detalhes que tipo de trabalho foi esse e como foi trabalhar numa casa de prostituição. Bom, como eu já falei aqui para vocês, eu morei na rua, eu vivi na rua quando eu tinha 14 anos, então eu passei um tempo na rua e até que eu conheci o meu amigo, que na época era transformista, então ele passou a cuidar de mim, me levou para casa dele e tal. Então eu passei a ficar a cuidados dele, ele passou a cuidar de mim. Então eu já não ficava mais na rua, não morava mais na rua. Aí eu já passei a ficar na casa dele. E eu era uma criança na época, né, gente? Uma criança. E assim se deu. Ele me levou para lá. E na época, o meu amigo, ele trabalhava e também fazia um curso de cabeleireiro. E então ele e eu a gente fazia esse curso, ele chegou a pagar esse curso para mim, então a gente fazia o curso de cabeleireiro. E esse meu amigo, ele sempre ia na zona, ele tinha amizade com uma cafetina, ele arrumava o cabelo da cafetina, né? Fazia escova, fazia maquiagem às vezes. Então ele arrumava aquela cafetina, que era a dona da casa no qual ele frequentava. E aquela senhora gostava muito dele. Eu cheguei muitas vezes na zona com ele, porque ela convidava, ele me levava, porque eu estava na casa dele, então aonde ele ia, ele me levava. Seja em bar, seja em zona, seja em baile, em qualquer lugar, assim, aonde ele fosse, ele me levava junto. Levava e tomava conta de mim, tá? Ele não me abandonava, não. Ele ficava em cima, tomava conta, olhava por mim, e na zona não foi diferente. Então, aquela cafetina convidava ele para fazer o cabelo dela, fazer maquiagem, e ele começou então a frequentar a zona, e ele me levava junto. E ele ia arrumar o cabelo dela na quinta, sexta e sábado. Então a gente ficava lá. Ele acabava de, ou às vezes de enrolar o cabelo, às vezes fazer uma escova, fazia maquiagem. Quando ele acabava esse trabalho, ele não vinha embora. Ela pagava ele e ele ficava lá tomando cerveja, tomava champanhe. Ele gostava muito de curtir música, então ele gostava do fervo ali, né? Daquela ferveção naquele lugar, naquela zona. Ele era muito festeiro, gente. Ele gostava muito de alegria, uma pessoa muito alegre, muito comunicativa. Tinha máquina de som também. Então, nossa, ele comprava ficha. Eu lembro que eu cheguei a colocar ficha naquela máquina de som. Comprava ficha, punha lá naquela máquina e tocava aquele som estridente, aquele som alto. Gente, então era assim. E conforme ele fazia esse trabalho com a cafetina, ela gostou tanto do trabalho dele, que na época ele fazia curso, tá? Mas ele fazia assim um trabalho bem feito. Então a cafetina gostou muito e acabou contratando ele para cuidar das moças da casa, para fazer também cabelo, fazer a maquiagem, tudo. E então ela contratou ele para cuidar das moças e dela ali, com essa questão do cabelo e tudo. Então eu acompanhava. Então esse era o meu trabalho na zona. Eu era ajudante dele, né? Eu era ajudante do meu amigo, que era cabeleireiro na zona. Então eu trabalhei numa casa de prostituição, né? Na casa dessa cafetina.
A cafetina contratou ele, mas eu era ajudante dele. E depois que finalizava o trabalho, assim, o atendimento com todas aquelas moças, aí ele ficava na casa tomando bebida, eu tomava guaraná. Então a dona ali da casa, a cafetina, ela separou uma mesa, e naquela mesa os homens não se aproximavam. Então ela ficava sentada comigo, com meu amigo, e ela na mesa. E ali ela tomava champanhe, o meu amigo tomava cerveja, eu tomava guaraná. E ficava, gente, no bate-papo, depois do trabalho, né? A gente ficava ali nós três. Ela conversava muito com meu amigo. Eu era uma criança, então eu nem sabia direito o que estava acontecendo, né? Mas eu ficava ali. Mas eu lembro que ela conversava muito com meu amigo, ela gostava muito dele, e ficava tomando champanhe, tomando cerveja, curtindo música. E assim foi. Meu amigo trabalhou na zona, assim, eu e meu amigo, né? A gente ficou na zona, assim, por mais de um ano, quase 2 anos nós trabalhamos na zona. E foi um ambiente, assim, muito, muito bacana, assim, bacana no sentido de ver tudo que acontecia ali, né? E o legal daquilo tudo é que ninguém faltava com respeito com a gente. Os homens, né, respeitavam muito a gente, a pedido da cafetina, que era a dona da casa. Então os homens não faziam graça, não chegava na gente, não convidava para fazer programa, nada. Ele sabia que a gente era convidada da dona da casa, então eles tinham muito respeito. Em nenhum momento a gente chegou a ser desrespeitada naquele ambiente. Eu gostava muito, gente, daquela máquina de som. Nossa, a música era estridente. Eu lembro que às vezes, assim, nós terminávamos o trabalho ali no final da tarde e meu amigo ficava até 2 da madrugada curtindo ali na zona música, conversando com a cafetina, acompanhando, né, a dona da casa de olho ali nas moças, no trabalho, e dando atenção para o meu amigo. A gente ficava até altas horas na zona. E eu gostava muito daquela máquina de som, porque era cada música bonita, linda, aquelas músicas que a gente ouvia assim, altíssimo, naquele som estridente, bem alto, bem alegre. Então, era uma coisa que me marcou muito, assim, me marcava muito. E eu amava demais, era aquela música de som alto. Mas eu confesso para vocês que esse meio da prostituição é um submundo, na verdade, né? É um submundo onde tem muita coisa envolvida. Eu lembro que a gente chegou a presenciar muitas brigas, muitos barracos, assim, até mesmo com as próprias mulheres ali, mas não da casa que a gente trabalhava, de casas vizinhas, né? Às vezes uma prostituta armava briga uma com a outra, chamava para a rua brigar. Os homens, teve muitos homens também que brigavam por causa de cliente, por causa das moças. Ou às vezes saía discussão do nada, então chamava para a rua. A rua era onde resolvia tudo, resolvia as diferenças. Então era bem assim, conturbado aquele ambiente, né? Daquelas casas, assim. Então, qualquer diferença, qualquer desagrado já resolvia na rua, já chamava para a rua e tirava as diferenças lá na rua. Eu cheguei a ver muita briga de mulheres, moças, homens na rua, e eu confesso para vocês que eu morria de medo, gente. Eu morria de medo dessa coisa de briga, de agressão. Eu sempre ficava assim com meu amigo, mas eu tinha muito medo daquele ambiente e eu cheguei a presenciar muita coisa assim, sabe? É um submundo, na verdade, né? Esse mundo da prostituição não é de glamour, a gente sabe disso. E foi uma experiência marcante, assim. Eu fiquei esse período de 2 anos trabalhando com meu amigo na zona,
E a gente aprendeu muita coisa, aprendi muita coisa. E é isso, né, gente? Tudo é experiência, tudo agrega de uma forma ou de outra, tirando, claro, as coisas ruins. A gente absorve, né, somente aquilo que faz sentido, aquilo que faz bem para a gente, aquilo que agrega na vida da gente. Então, no meio dessa turbulência toda, eu tive experiências boas, eu consegui filtrar, eu consegui tirar as experiências boas, embora estivesse num ambiente completamente carregado de coisas ruins, coisas muito sombrias, né, digamos assim. Esse mundo da prostituição é muito sombrio, é muito pesado energeticamente, é muito violento também. Eu presenciei muita coisa assim, mas não na casa que a gente trabalhava, nas outras casas, porque pegava quarteirões inteiros de zona de prostituição. Isso na época de 14, 15 anos, por aí. Mas foi uma experiência que valeu, tudo a gente aprende, aprendi também com essa experiência. E este foi o meu relato de ter trabalhado na zona, né? Ai, gente, chega no fim, né? Tudo que é bom deixa saudade, não é verdade? Não é porque eu estava dentro de uma zona que eu não sinto saudade de algumas coisas. Sinto sim. Sinto muita saudade do meu amigo, sinto muita saudade daquelas músicas, daquele tempo, né? Que tudo era tão diferente do que é hoje. E é isso, né? Como tudo passa, tudo fica na memória. E apesar de ter sido numa zona, mas ficou na minha memória também registrado muita coisa bonita, muita coisa que me fez ver a vida de outra maneira. Beijo.